mais. Primeiro, eu gostaria de saber de você em relação a alguma estatística em relação à sua área de trabalho mesmo da engenharia. Você acha que está, se o percentual está bom, está ruim? Como é que você acha que está a engenharia hoje? Hoje nós temos um problema grande, né, Ronaldo? O Brasil tem um número muito defasado de profissionais que deveriam estar se formando na área de engenharia, né? Se a gente comparar com os países que têm se desenvolvido nos últimos anos, China, Índia e os países que já são desenvolvidos, o nosso número de formação é muito menor do que o número de profissionais formados. Então, a gente tem aí engenheiros sendo formados aos montes, e aí tem uma máxima, né? Então, você é um engenheiro, você trabalha como engenheiro. Como é que tem tanto emprego para engenheiro nesses países desenvolvidos que precisa formar tanto engenheiro? A grande questão é que engenheiro forma para desenvolver e resolver qualquer tipo de problema em qualquer área, não necessariamente numa área técnica da engenharia. E é aí que a gente vê a falta que o Brasil tem de profissionais, né? Então a gente tem, e os profissionais que se formam, né, mais de 70% deles conseguem atuar na profissão. Por quê? Porque tem demanda específica dentro das especialidades da engenharia. Mas a gente, mesmo vivendo num país que depende dos engenheiros para se desenvolver, a própria cultura do próprio brasileiro tem uma dificuldade de incentivar os filhos, né, e os próprios crianças, adolescentes, a se incentivarem a pensar em fazer alguns cursos de engenharia justamente por meio da matemática. E é um grande problema que nós temos aí no Brasil, e aí tem diversas soluções que a gente pode copiar de outro país, que a gente pode falar à frente aqui no podcast. Mas você está lá como conselheiro federal, vendo isso mais de perto, que é no caso nacionalmente, o que o CONFEA está pensando em fazer aí para tentar reverter isso ao longo do tempo, porque a gente sabe que isso aí não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Exatamente. Então nós temos 3 pontos ali, né? O ponto hoje, que é extremamente importante de trabalho, mas ele é um pensamento a curto prazo, que é a gente conseguir fazer com que aquele engenheiro que acabou de formar, que ele continue estudando. Ou seja, o estudo contínuo hoje é necessário num mundo volátil, num mundo incerto, que a gente vive toda hora tem uma mudança, você precisa estar se capacitando. Então, o sistema, ele, através, né, do trabalho das entidades, da parceria com instituições de ensino, ele tem promovido diversas atividades para que o recém-formado ele fique atuando como engenheiro e queira cada vez mais especializar dentro da engenharia. Então, esse é um ponto a curto prazo, que vai ter um impacto a longo prazo também. A médio prazo, nós temos aqueles estudantes que estão dentro da faculdade. E aí, esses estudantes, o índice hoje que forma são de 3 a cada 10. Então, nós temos aí cerca de 30, 32% dos estudantes de engenharia que se formam. Então, a gente tem uma perda muito grande num país que precisa formar cada vez mais engenheiros. E isso tem feito com que universidades fechem cursos de engenharia, faculdades fechem cursos de engenharia, e as que se mantêm abertas têm esse índice de 30%. E aí, qual que é o problema aí? A gente precisa achar uma forma de incentivar esses alunos a continuar estudando. E aí o sistema, né, a CONFEA CREA Mútuo, tem diversas iniciativas, como o CREA Júnior, Mutua Júnior, e aí a própria universidade tem as empresas juniores, os DAs, os CAs, as iniciações científicas, os projetos de extensão. Então a faculdade, o próprio conselho, tem essas oportunidades. Só que falta, muitas das vezes, uma forma melhor de engajar os alunos a participarem disso. Então, esses projetos por si só, a existência deles, não supre aquela necessidade de motivação de fazer o aluno querer participar. Então, precisa, né, de melhoria em muitas frentes ainda, mas ainda assim nós estamos num caminho muito, muito bom, principalmente nos últimos 10 anos, em relação a esses programas. E aí tem também a necessidade, ainda nesse médio prazo, de uma readequação das matrizes curriculares. Então, hoje, o ensino de engenharia ele é um ensino que não é atrativo para quem está dentro da faculdade. Sendo bem sincero mesmo, por mais que a gente saiba da necessidade, ele desenvolve raciocínio lógico através dos cálculos, sim, mas precisa de algo a mais para uma geração diferente da nossa. Né? Então, essa geração que está hoje é uma geração mais ociosa, que as coisas mais rápidas, e os cursos de engenharia não conseguiram acompanhar isso. E pensando a longo prazo, né, a gente trabalhar dentro das escolas de ensino médio e de ensino fundamental, trabalhando principalmente no ensino fundamental e ensino lúdico, que a gente já viu esse exemplo em grandes países como Coreia do Sul, Alemanha, Japão, que foram países que foram destruídos aí na Segunda Guerra Mundial e que hoje estão muito à frente do Brasil em questão de desenvolvimento, principalmente tecnológico. E também no ensino médio, da gente fazer atividades aí, como feira de profissões, né, levar os alunos do ensino médio para participarem das atividades de engenharia para entender quão bom é ser engenheiro e quanto a nossa profissão consegue contribuir para o desenvolvimento do nosso país, né? E com isso, claro, a gente se realizar também financeiramente e profissionalmente. A importância, né, de conscientizar, desenvolver aguçar aí em quem está no ensino médio,